E aí, galera do sexto ano, espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês possam estar aí se cuidando, né? E como vocês sabem, a gente está dando justamente continuidade ao nosso terceiro bimestre, né? Como vocês podem ver na aula passada, eu mandei vocês fazerem uma atividade voltada justamente ao nosso conteúdo de hoje, né? Que é a China Antiga. Porém, antes de a gente dar início, eu queria lembrar vocês que as notas já estão no Proesc, tá bom? Né? Qualquer coisa me procurem, né? Outra coisa também. Na próxima sexta-feira, nossa aula vai ser ao vivo, tá bom? Na livezinha que a gente costuma fazer, tá bom? Então, sexta-feira, todo mundo lá presente. E é importante também que vocês possam, né, tá assistindo os vídeos, tá acompanhando as aulas pelo Proesc, o nosso portal, tá bom? Acessem lá, quem ainda não tem um acesso, procure a coordenação da escola, tá bom? E hoje, galera, a gente vai dar continuidade justamente àquela atividadezinha, né, que eu mandei vocês fazerem na sexta-feira, né, que é justamente falando sobre um dos maiores países atualmente nessa questão econômica e industrial, né, e também territorial, que é a China, né? Quem nunca ouviu falar da China, né? Um país tão imponente, tão poderoso, né? E principalmente agora nessa questão aí dessa questão do coronavírus, né? Nessa produção aí da China na busca pela cura, tá bom, galera? Então vamos lá, né? Porém, é necessário entender todo o contexto histórico de como isso aconteceu, né? O que fez da China se tornar esse país tão forte, né? Com a sua política voltadas às questões aí de esquerda, né? Essa questão da produção industrial também. E aí, galera, a gente vai trabalhar justamente todo o processo histórico chinês, tá bom? Começando da sua localização, né? Hoje, tá bom? Terminando aí no imperador, como vocês podem ver aqui, ó, no imperador Qin Shi Huang, tá bom? Né? Falando sobre um pouquinho das suas medidas e dos seus guerreiros de terracotas, né? Quem nunca ouviu falar disso aí, né? E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa questão cultural, essa questão religiosa, né? Esses outros pontos, tá bom? Então vamos lá. Galera, ó, primeira coisa, localização. Professor, onde está localizada a China? Né? A península da China está localizada no leste da Ásia e é banhada diretamente pelo Oceano Pacífico, tá bom? Como vocês podem ver. Tem uma importância aí porque a China, galera, é atravessada por dois rios muito importantes. E assim como outras civilizações pluviais, a China também se adaptou, né? E esses rios contribuíram para a formação dessa sociedade chinesa, que é o primeiro, o Yangtze, tá bom? Que significa o Rio Amarelo, e depois o Yangtze, né? Que significa o Rio Azul, tá bom? Esses dois rios contribuíram diretamente. Esses rios, eles atravessam toda a extensão do território chinês. Olha só. Outra coisa também, galera, é importante destacar para vocês que os chineses, eles se classificavam, eles se autodenominavam como o Reino do Meio, né? Porque eles acreditavam que a única sociedade, a única civilização, eles eram a única civilização civilizadas, né, aí desse período. E aí eles se classificavam de Reino do Meio, tá bom? Então vamos lá, galera. E professor, e a economia chinesa? É bom lembrar, galera, que durante um bom tempo a China ela teve uma união cultural, porém ela não teve uma união política centralizada, né? Só depois que isso vai acontecer, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, ó, como era que funcionava, professor, a agricultura aí na China? Primeira coisa, galera, eles dependiam muito da agricultura, né? A agricultura era a principal fonte de saída econômica aí da sociedade chinesa. Então eles praticavam o cultivo do trigo, da cevada, do arroz e do paíço, né? E aí, galera, para que essa agricultura ela viesse a cada dia mais se aperfeiçoar, o que foi que eles fizeram? Ó, eles produziram diques, represas, canais, para melhorar de fato a qualidade da agricultura chinesa. Sem contar que os chineses também eram ótimos na produção da cerâmica e principalmente na produção da seda, na criação do bicho da seda, né? Lembrando aqui da famosa, ó, Rota da Seda, que era por onde os chineses levaram aí, né? Cada lugar que os chineses passavam vendendo a sua seda, né? Ia ganhando esse nome aí de Rota da Seda, que por um bom tempo no Mediterrâneo, né? Foi a principal saída econômica, tá bom, galera? Então, é bom lembrar que durante todo o século
IV, né, durante todo o século IV, o que é que aconteceu? A China tinha uma unidade cultural, mas não tinha aí uma unidade política ou econômica ou governamental. Não tinha um governo que centralizasse toda essa região chinesa, tá bom? Então a China era dividida nesse período aí por vários reinos, tá bom? E aí esses reinos nesse período aqui vai ganhar o nome justamente de período dos reinos guerreiros. Por quê, professor? Porque eles viviam entre guerra, pessoal, né? Eles viviam em guerra, eles viviam em guerra, eles viviam lutando entre eles viviam brigando entre eles não estavam nem aí, eles só queriam guerra, 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 tá bom? E ele se destaca aí justamente por essa questão, né? Porque esse período é muito turbulento para a história da China. Porém, né? Só para a gente não esquecer, eu citei até aqui alguns reinos principais, ó. O reino Qin, né? O reino Shao, o reino Shu, o reino Shi, tá bom? O reino Han, o reino Rei e o reino En, tá bom? Como vocês podem ver, era muito reino na sociedade chinesa, né? No território chinês. E aí eles viviam diretamente, né? nesse conflito entre eles. Né? Esse período fica conhecido como o período dos reinos guerreiros ou os reinos combatentes, tá bom? Até que vai aparecer aí um carinha vindo da dinastia Qin, tá bom? Ou da dinastia Qin, conhecido como Qin Shi Huang ou Wang Tim, tá bom? Ele vai ser o responsável pela unificação e pela centralização do poder político na China. Porque o que é que ele vai fazer? Ele vai vencer os reinos, né, através do seu reino, e ele vai centralizar, né, a região da China. E aí ele vai criar o famoso Reino da China, tá bom? Então essa centralização só vai ocorrer justamente por causa do Yang Tim. E aí ele vai tomar algumas medidas que vão ser fundamentais, tá bom? Uma delas é a unificação das letras, né? Ele vai unificar as letras, ele vai unificar as moedas, tá bom? Ele vai construir de fato a China, tá bom? É ele também o grande responsável pela criação, né, de um grande monumento arquitetônico da humanidade, que é justamente aí a muralha da China, tá bom? Então são esses pontos aqui, galera, que vão ser abordados justamente nesse primeiro contexto aí da sociedade chinesa, né, do processo histórico da sociedade chinesa. Então, pessoal do sexto ano, não deixem de assistir o vídeo, tá bom? Vai estar lá no Proesc, então vão lá e acessem, tá bom? Então, galerinha, aquele abraço, fiquem todos com Deus e até mais.